Bom, vamos dar continuidade aos nossos trabalhos. Eu convidaria todo mundo para tomar assento e chamaria para a sua apresentação a doutora Valeria Piccoli. Valeria, além de ser uma amiga querida, é uma especialista de temas, sobretudo de temas dos Brasil dos viajantes. Ela começou, foi uma das, na verdade, começou a sua trajetória de estudiosa justamente ao lado da Ana Maria Belluso nesta exposição, no percurso desta exposição e desse livro que foi publicado em 93, se eu não estou errado. E hoje a Valeria é a curadora da coleção Estudar, não é, que se encontra na Pinacoteca do Estado di San Paolo e che è composta, diciamo, una das grandes coleções, diciamo assim, di iconografia brasileira, não é? A brasiliana também se chamava essa coleção, diciamo assim, e portanto é com particular prazer que eu passo a palavra para ela. Obrigada, Luciano. Obrigada pelas palavras gentis de apresentação e muito obrigada pelo convite. É uma grande alegria estar aqui com todos vocês. E, embora esse auditório seja um pouco intimidante, eu vou tentar falar bem pausadamente para que os nossos colegas estrangeiros possam entender da melhor forma possível. O que eu trouxe aqui para apresentar nessa comunicação tem origem na minha tese de doutorado, intitulada Figurinhas de Brancos e Negros, Carlos Julião e o Mundo Colonial Português, que foi defendida o ano passado no Departamento de História dessa Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. A tese se propõe, portanto, a análise da produção iconográfica a essa produção iconográfica que é atribuída ao Carlos Julião, que é um militar de origem piemontese que trabalhou no exército português na segunda metade do século XVIII. Integram esse conjunto duas peças cartográficas localizadas em coleção portuguesa, um álbum de aquarelas na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro e duas pinturas recentemente atribuídas a ele, conservadas no Instituto Ricardo Brenan, no Recife, além de um relatório sobre fortalezas de Macau no Arquivo Histórico Ultramarino de Lisboa. E na medida em que nesse corpus de trabalho se observa a associação entre o desenho cartográfico e a representação de tipos sociais provenientes de várias partes do mundo colonial português, o trabalho do Julião justamente ganha um interesse novo, não é, para os estudos da história da arte. E especialmente no caso do Brasil, já que é um trabalho bastante precoce, não é, nessa prática do registro dos tipos. E é conhecida, claro, a importância que essa prática adquire já no século XIX para a constituição do gênero do costumbrismo, que uso aqui a palavra espanhola na falta de uma boa tradução em português, e gênero esse popularizado pela literatura de viagem. E, de fato, essas figurinhas, não é, do Carlos Julião antecedem em muitas décadas o registro dos tipos sociais que foi amplamente praticado pelos artistas viajantes do 800. A minha intenção nessa comunicação é menos trazer à discussão todas as hipóteses, enfim, que foram levantadas e que foram utilizadas para a conclusão do trabalho, mas supondo que grande parte da audiência desconheça a produção do Carlos Julião, eu resolvi, então, trazer, na verdade, apenas uma parte do trabalho, e que por si só já levanta muitas questões sobre a formação e a atuação desses artistas, não é, entre aspas, ou desses criadores de imagem, como muito acertadamente coloca o professor Miguel Faria, assim como o Estatuto da Imagem no século XVIII português. Eu vou dividir a apresentação em duas partes. A primeira, eu vou tratar um pouco da reconstituição da biografia deste personagem, em primeiro lugar, porque algumas das publicações já feitas por ele, sobre ele
incorrem em certos equívocos assim, de interpretação e que levam a conclusões um tanto precipitadas com relação ao trabalho dele, e também porque, enfim, foi uma parte bastante árdua do trabalho, porque é preciso coletar informações em várias fontes para reconstituir um pouco esse quadro, né, de vida do Carlos Julião. E também porque ele me parece um caso bastante paradigmático daquilo que foi desse tipo de funcionário, não é, do Estado português, como foi muito bem colocado ontem pela apresentação da professora Beatriz Bueno. Esse funcionário que realmente circula por todo o espaço colonial e engajado nas funções de defesa das conquistas. E, a seguir, então, a biografia, eu vou fazer uma apresentação desse corpus iconográfico de autoria ou atribuído ao Carlos Julião. Portanto, eu trouxe aqui um pequeno quadro cronológico, não é, da vida dele. Eu não vou entrar em detalhes, é claro, de todas as etapas, para não chatear todos vocês, mas vou pensar alguns momentos que me parecem mais interessantes. Portanto, Julião é mais um entre esses muitos funcionários que a coroa portuguesa colocou on the move, não é, para retomar aqui a expressão do Russell Wood no seu trabalho The Portuguese Empire, A Word on the Move. E ele nasceu, portanto, na cidade de Turim e transferiu-se para Portugal aos 23 anos, por motivos ainda não totalmente esclarecidos. Ele inicia imediatamente uma carreira militar no exército português, no posto de segundo-tenente do Corpo de Bombeiros do Regimento de Artilharia de Lagos, localizado, naquela altura, no quartel da Feitoria, em Oeiras, próximo a Lisboa. O Julião, em toda a documentação que eu levantei, ele menciona apenas uma vez essa transferência, e é no documento de 1781, em que ele afirma, e eu cito, que era natural da corte de Turim, de onde passou a esta de Lisboa, só para adquirir a glória de servir a vossa majestade fidelíssima. Fim de citação. Ele, também, nesse mesmo documento, ele apresenta uma importante pista sobre os seus anos formativos, notadamente num trecho em que ele afirma ter sido, e eu cito de novo, constante o exercício e aplicação que o suplicante teve em tirar moldes, fazer debuxos e riscos na Régia Academia de Turim, o que, portanto, já nos indica que ele teria cumprido um período de formação militar ainda na Itália. Essa passagem já nos dá uma ideia do quanto o desenho fez parte ativa desse processo de formação. E, portanto, mas o que eu gostaria de frisar é que, embora durante toda a sua carreira ele tenha desempenhado funções que são funções atribuídas tradicionalmente aos engenheiros militares, ele em nenhum momento da sua carreira teve patente de engenheiro ou foi designado como um engenheiro. Ele era um militar, um oficial, com habilidade, né, para o desenho, e, enfim, mas que desempenhava também essa parte de levantamento cartográfico e de fortalezas, que eram atribuições em geral dos engenheiros. E é justamente na primeira fase da carreira militar do Julião em Portugal que encontramos mais evidências de atividades relacionadas ao que eu chamo aqui de um universo da representação. A esse respeito, eu recorro mais uma vez ao documento que eu citei anteriormente, em que ele elenca alguns desses trabalhos. E eu cito novamente. O que deu motivo ao suplicante a fazer o modelo da fortaleza do Bugio, que teve a honra de oferecer ao Sereníssimo Príncipe, e de ser encarregado de fazer o modelo em pequeno da estátua equestre, por Francisco Xavier de Mendonça, que, por causa de quase sua repentina morte, se não efetuou fazê-lo em grande. Uma peça de artilharia com seus reparos em proporção fundida pela sua mão, que apresentou ao Marechal Conde de Lippe na aula de São Julião da Barra, e o retrato em pedra do mesmo Conde de Lippe, que o suplicante apresentou nas mãos do senhor rei Dom José de gloriosa memória. Aqui me parece que o modelo da Fortaleza do Bugio, eventualmente uma maquete, não é, que ele tem executado dessa fortaleza no estuário do Tejo, cujo farol tinha sido danificado, portanto, passava por um período de reconstrução. No entanto, me parece bastante significativa a menção do modelo de uma estátua equestre,
e que lhe teria sido encomendada, portanto, por Francisco Xavier de Mendonça, que era irmão do Marquês de Pombal, e foi governador da capitania do Grão-Pará e Maranhão desde sua criação em 1751 até 59. E a historiadora Isabel de Mendonça nos lembra que, por ocasião, portanto, do retorno de Mendonça Furtado para o reino, os vereadores de Belém do Pará solicitaram que fosse localizado em Portugal um artista habilitado a realizar uma estátua de Dom José, para ser colocada na praça fronteiriça ao novo Palácio dos Governadores, que começava a ser construído segundo o projeto do Antônio Landi, o arquiteto bolonhês radicado em Belém. As obras desse palácio se atrasaram muito, e em 1769 os vereadores de Belém voltam a insistir para a confecção dessa estátua real, mas a morte do Mendonça Furtado interrompe a tramitação do projeto e, portanto, se interrompe esse projeto de concretizar em Belém do Pará a ideia de uma praça real centrada por uma estátua régia, não é? E, aparentemente, é bastante curioso que Carlos Julião esteja implicado nesse processo ao realizar esse modelo em escala, que não se sabe exatamente o que é, mas, enfim, mas que já demonstra, então, um certo domínio, não é, de uma representação mais artística e menos instrumental. Embora essa seja a única oportunidade em que ele, pessoalmente, se refere a essas suas habilidades, elas não deixam de ser notadas pelos seus superiores, como, por exemplo, o capitão José Sanches de Brito, comandante da nau em que Julião foi embarcado, quando louva a conduta honrada do oficial, que, em sua opinião, congrega todas as artes precisas a um perfeito militar, quais sejam o desenho, a fortificação, a fundição de metais e a fatura de artilharia. Seguindo-se, então, a extinção do seu regimento, Julião foi embarcado entre fevereiro de 1774 e julho de 1780 para um período de serviços no ultramar português, a bordo da nau Nossa Senhora Madre de Deus. Suas incumbências ou atividades nesse período não são de todo conhecidas. Ele esteve possivelmente sediado em Goa, capital da Índia portuguesa, cujo regimento de artilharia acabara de ser criado. A única missão desempenhada por Julião nesse período, de que temos, digamos, notícias, não é? É uma viagem oficial a Macau para executar o levantamento da planta e do sistema de defesa da cidade, que lhe foram encomendadas pelo secretário do ultramar, Martinho de Melo e Castro. E aqui a gente tem alguns dos desenhos de fortaleza que ele executou em Macau. E é provavelmente no retorno da Ásia que a nau em que o oficial serviu aportou no litoral brasileiro. Eu não consegui localizar documentos sobre a permanência dele no Brasil, mas o que se pode auferir da sua própria produção iconográfica é uma passagem por Salvador, Rio de Janeiro e pelo distrito diamantino do Cerro do Frio, em Minas Gerais. Mas ficamos sempre no campo das hipóteses, não é? Porque não se sabe exatamente quanto tempo ele pode ter ficado na América Portuguesa e muito menos os locais, de fato, que ele tenha percorrido. E após 1780, quando ele retorna a Lisboa, desaparecem, portanto, as menções de atividades ligadas ao desenho na carreira do Julião. Em 1795, ele receberia sua primeira patente de oficial superior, passando a desempenhar suas funções no Arsenal Real do Exército. No ano de 1801, o nome de Julião aparece como tradutor de uma obra publicada pela Tipografia do Arco do Cego, intitulada Experiências e Observações sobre a Liga dos Bronzes, que devem servir às fundições de peças de artilharia, uma obra do coronel Carlo Antonio Napione, também de origem torinesa, como o Julião, e que havia chegado a Portugal no ano anterior, a convite do secretário de ultramar, Rodrigo de Souza Coutinho, e que seria, portanto, nomeado inspetor do Arsenal, em substituição ao lendário Bartolomeu da Costa, o fundidor da estátua equestre de Dom José,
colocada no centro da Praça do Comércio, em Lisboa. E data deste mesmo ano um manuscrito conservado na Biblioteca Nacional de Portugal, de autoria de Carlos Julião, chamado Dicionário Histórico das Árvores e Arbustos, que é o que ele chama de uma obra de suma instrução pelo conhecimento que dá das diferentes madeiras, sua solidez e utilidades para a construção das obras dos arsenais, edifícios e todos os artefatos que com elas se constituem para a economia doméstica e utilidade pública. Portanto, esse dicionário... Opa! Um intruso aqui. Portanto, a existência desse dicionário sobre espécies, não é, sobre a utilidade das plantas e de madeiras, nos leva também a destacar, enfim, que em várias correspondências aparece o nome do Carlos Julião ligado a uma grande coleção de madeiras de todas as possessões portuguesas no mundo. E que, portanto, a partir dessa coleção de madeiras, ele desempenharia uma série de experiências para analisar, enfim, a resistência e utilidade desse material. Quando da invasão de Portugal pelas tropas napoleônicas, Julião assumiria o cargo de inspetor do Arsenal Real do Exército, no lugar de Carlo Napione, que embarcara no 27 de novembro de 1807 com a corte para o Rio de Janeiro. No entanto, ele pouco faria nessa função, já que o exército português foi praticamente desintegrado diante da presença francesa. Logo após a Convenção de Sintra, Julião seria destituído do cargo de inspetor e faleceria em Lisboa em 1811, com patente de brigadeiro. O estudo da biografia, portanto, nos revela esse oficial comprometido com a política de defesa de Portugal e suas conquistas e que viaja pelo mundo no cumprimento de incumbências relativas a essa política. E a esse militar, portanto, que são atribuídas as obras que veremos a seguir. E aqui eu começo. Portanto, à exceção dos desenhos dos fortes de Macau, conhece-se até o momento apenas uma peça iconográfica assinada por Carlos Julião, que é atualmente conservada no Gabinete de Estudos Arqueológicos de Engenharia Militar, em Lisboa. Trata-se, conforme atesta a legenda, de uma elevação e fachada que mostra em prospecto pela Marinha a cidade de Salvador, na Baía de Todos os Santos, com as plantas e prospectos embaixo, em ponto maior de toda a fortificação que defende a dita cidade. Este prospecto foi tirado por Carlos Julião, capitão de mineiros do Regimento de Artilharia da Corte, na ocasião em que foi na nau Nossa Senhora da Madre de Deus, em maio de 1779. Portanto, é a essa assinatura, digamos, é que dá o argumento de atribuição de todas as demais obras a esse autor. É uma obra, como vocês podem perceber, separada em alguns segmentos. No segmento superior, nós vemos um prospecto da cidade de Salvador, tomado do mar, e que põe em evidência o assentamento, não é, do núcleo urbano sobre o sítio, sobre o relevo natural do sítio. E neste prospecto são apontados com números os principais edifícios e logradouros dessa antiga capital da América Portuguesa, cada um deles correspondendo a um item dessa grande legenda explicativa na parte inferior da prancha. No segundo segmento, encontra-se representado o sistema de defesa da cidade, com seus 8 fortes e 2 baterias, desenhados concomitantemente em planta e em elevação. Os desenhos são acompanhados também de uma legenda explicativa que detalha o posicionamento geográfico de cada forte, assim como o respectivo calibre da sua artilharia. Essa é uma obra que já foi razoavelmente estudada pela historiografia e foi comprovado por Gilberto Ferrez e pelo professor Nestor Reis que o prospecto de Salvador, assim como as plantas dos fortes, são copiados de levantamentos realizados pelo engenheiro militar José Antônio Caldas, mais de 20 anos antes da passagem de Julião pelo Brasil. E aqui um dado importante para
enfim, para caracterizar essa cópia, é que a Catedral de Salvador é representada ainda com 2 torres, sendo que nessa época, em 79, uma das torres já tinha ruído, né? Não existia mais, portanto. E, portanto, não se pode tomar, obviamente, esse trabalho como sendo um levantamento cartográfico feito em loco, né, por esse oficial. Mas a originalidade dessa obra no âmbito da produção iconográfica de cunho militar do 700 português está justamente na superposição de recortes de figuras humanas a uma vista topográfica, promovendo, portanto, a identificação entre os personagens representados e aquele lugar. As figuras são identificadas com as seguintes legendas. E aí, na posição de vocês, da esquerda para a direita. O modo de trajar das mulatas da cidade da Bahia, o preto que vende leite na Bahia, a carruagem ou cadeirinha em que andam as senhoras na cidade de Salvador, a moça dançando lundu de banda à cinta e o traje das pretas minas da Bahia, quitandeiras. Ainda que sabemos tratar-se, né, de tipos que pertencem e se movimentam dentro de um contexto urbano, nada em sua representação é indício claro disso. A associação ao contexto urbano se dá na leitura geral do documento, que relaciona as figuras humanas à ocupação e defesa do território. Essas figuras foram, ademais, recortadas e coladas sobre o atual suporte. E nelas ganham relevo de imediato os aspectos relativos à cultura material, expressa nos tecidos e na maneira de arranjá-los sobre o corpo, nos penteados e adornos, nos utensílios e meios de transporte. Por outro lado, ficam evidentes também uma hierarquia social que se reporta à gradação de cor da pele, a incidência do trabalho braçal sobre o africano, bem como o alcance da influência de tradições africanas em outros segmentos sociais que não apenas os escravos, e aqui eu me refiro especialmente a essa moça branca que dança lundu, que é uma dança de origem africana, e ao representar, portanto, a cidade de Salvador, o que Julião torna visível é uma típica organização de colônia, né? Uma sociedade hierarquizada que faz conviver etnias e culturas diversas e é mantida como tal por ações de controle e domínio sobre o território. Uma operação semelhante se realiza em outro documento, não assinado, mas atribuído ao mesmo autor, mas, neste caso, estão representados, na parte superior da prancha, prospectos de 4 cidades de possessão portuguesa, a saber, Goa, Dil, Rio de Janeiro e Moçambique. É fundamental notar a maneira como o autor dispõe as vistas unidas, como se fossem a representação de um mesmo território, ainda que saibamos tratar-se de cidades geograficamente muito distantes. Na porção inferior, os tipos humanos com trajes característicos de várias regiões sob domínio luso no mundo são apresentados em fila, como num desfile. E esses personagens são o ermitão pedindo esmola, a preta com tabuleiro de doce, as pretas do rosário, a rede em que se transportam os americanos para suas chácaras ou fazendas, a preta que leva o jantar na cuia, de novo a moça dançando lundu, a mulata recebendo uma carta por sua senhora, o traje das mulheres selvagens, e aqui se encerram os tipos brasileiros, né? E começam das outras possessões portuguesas. Então, nós temos em seguida o traje das nhonhas de Macau, o gentil de Goa no traje ordinário, o gentil de Goa trajado de gala, a bai de Goa com traje brahmani, a bai de Goa da casta Chardos, o farás de Mansília mostrando o sol da Índia, os tapuias já domesticados, desculpe, esse de novo são brasileiros, mestiça ministrando a canja, o traje dos chinas de Macau, a bai com 2 galões de água e o canarim que vai tirar a surra do coqueiro. Em conjunto, essas imagens evocam a extensão do domínio português sobre uma diversidade de territórios e povos pelo mundo, na medida em que reúne pontos de colonização lusa na Ásia, né, Goa e Dil, um na África, Moçambique, e na América, o Rio de Janeiro.
combinando-os a tipos humanos procedentes dessas e de outras regiões não representadas em prospecto. Naturalmente está implícita aqui uma certa operação de nivelamento, se é que o termo é conveniente, né, para esse contexto, já que em sua variedade expressa nas vestimentas e adornos, os personagens se equivalem, pois vivem sob as mesmas regras de um governo português. Todos esses territórios e todos esses povos estão unidos e tudo isso é Portugal. O fato de recortar e recombinar essas figurinhas, porque, de novo, como na mesma prancha anterior, essas figuras todas são recortadas, né, de um outro suporte e coladas lado a lado nesse grande suporte. Nesse sentido, quer dizer, portanto, essa operação, né, do recorta e cola sugere que a existência de um repertório de tipos constituído a priori pelo autor. E, nesse sentido, merece atenção o conjunto de desenhos aquarelados que compõem os ditos de figurinhos de brancos e negros dos usos do Rio de Janeiro e do Cerro do Frio, que pertencem ao acervo da Fundação Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro. É, portanto, um códice composto de 43 pranchas de ilustrações que não são acompanhadas de texto e não trazem indicação de autoria, mas são tradicionalmente atribuídos ao Julião pela mesmo direta correspondência entre muitas das figuras e as que compõem as pranchas que nós vimos anteriormente. Originalmente, o conjunto desses desenhos atribuídos a Julião fazia parte de um volume que reunia 3 códices, a saber, a notícia sumária do gentilíssimo da Ásia, depois os riscos, os ditos de figurinhos de brancos e negros, e um terceiro códice chamado Ditos de Vasos e Tecidos Peruvianos. O álbum com desenho de figurinhas brasileiras teria sido desmembrado, portanto, da encadernação original em 1950, passando a compor um volume à parte. Portanto, essa notícia sumária do gentilíssimo da Ásia é uma obra sobre a religião hindu, da qual se conhecem pelo menos outras 3 cópias pelo mundo. Ela está catalogada na biblioteca como sendo de autoria do Julião, mas nada, do ponto de vista do estilo, aproxima as ilustrações deste códice dos desenhos atribuídos ao Julião, e restando, portanto, admitir a hipótese de que considerá-lo autor da cópia da notícia sumária se deve somente à presença de ambos os manuscritos na mesma encadernação. O que, obviamente, não é um critério muito científico, não é, nessa atribuição. A parte referente aos ditos de vasos e tecidos peruvianos é composta por 33 pranchas de ilustrações em aguada de sépia, não acompanhadas de texto. Abaixo do título que abre o álbum, há uma anotação a grafite que afirma: os desenhos destes vasos foram tirados dos originais encontrados no galeão espanhol que deu a costa em Peniche e vinha carregado de prata no reinado de Dona Maria I. Isso faz supor, portanto, que sejam referentes ao material retirado do galeão São Pedro de Alcântara, que naufragou na costa de Peniche em 1786. Mais recentemente, eu tive a oportunidade de consultar de novo esses desenhos e só agora me dei conta de que pelo menos um deles é absolutamente idêntico a uma aquarela que compõe o conjunto de desenhos da viagem filosófica, não é, da expedição comandada pelo Alexandre Rodrigues Ferreira à Amazônia. E o fato, portanto, traz aí uma dificuldade, não é? Nesse estudo, traz à tona uma certa dificuldade que encontramos nesse estudo da iconografia de lavra portuguesa, que é um pouco essa uniformidade do desenho que faz muito difícil, que torna muito difícil a distinção de estilos pessoais e um pouco mais árdua essa atribuição de autorias, né? Portanto, voltando agora ao conjunto de aquarelas das figurinhas de brancos e negros, ela se abre com uma cena alegórica que evoca uma vitória militar, e vemos, então, um personagem fardado a cavalo, brandindo a espada, sob um arco de triunfo, um vocabulário bastante convencional. Assim. A essa prancha seguem-se aquarelas agrupadas em séries temáticas, e dentre as 43 ilustrações, cerca de 17, ou cerca de 40% delas, referem-se exclusivamente aos modos de vestir
de diferentes estratos da população da América Portuguesa, incluindo aí os figurinos militares, não é, que são um gênero bastante abundante na iconografia portuguesa do XVIII. Outros temas envolvem tipos indígenas, não é, classificando aí dos mais selvagens aos mais civilizados, e ilustrações relativas a práticas sociais, como vendedores ambulantes, festas africanas, além de uma importante e lucrativa atividade extrativa, que é a extração dos diamantes, não é, que ele representa em pelo menos 4 ilustrações. Em geral, a figura prescinde de cenário, só utilizado nos casos em que a presença de outros elementos narrativos colabora para a criação de sentido na imagem. Resta ainda abordar, depois aqui ainda trouxe algumas, principalmente a prancha da esquerda mostra, então, uma dessas festas africanas, a festa de coroação do rei da rainha do Congo, e aqui a festa do Rosário. E aqui as ilustrações, portanto, da atividade de extração de diamantes na região de Diamantina, em Minas Gerais. Resta ainda abordar ou comentar a existência, e eu peço desculpas porque a foto não é muito boa, mas, enfim, comentar a existência de 2 pinturas adquiridas num leilão há cerca de 10 anos pelo Instituto Ricardo Brenan e que foram atribuídas ao Carlos Julião pelo diplomata Mário Calabria, que é um estudioso de iconografia brasileira. De fato, não há como não relacionar, não é, as pinturas em questão à obra de Julião, já que elas nos apresentam um elenco de figuras humanas, entre as quais é possível reconhecer alguns personagens com que já nos deparamos nas obras referidas anteriormente. Além disso, os tipos estão organizados na mesma estrutura do desfile, não é, que tivemos a oportunidade de observar na prancha anterior. Incluindo-se agora, surpreendentemente, tipos provenientes do reino e não apenas das conquistas, como ocorria nos demais trabalhos. Vale notar, contudo, algumas diferenças significativas com relação a certas soluções formais adotadas, como, por exemplo, a do suporte em que se assentam os personagens, bastante diversa das obras já vistas, bem como o fato de que algumas figuras apresentam maior expressividade em termos gestuais e de sugestão de movimento corporal. Cada uma dessas telas, não é? A gente tem aqui as 2. Cada uma dessas telas é dividida, portanto, nessas 3 faixas orientais, em que os tipos são apresentados com legendas em português e em italiano. Na faixa superior de uma das pinturas, ocupando a posição central, vemos um símbolo da cidade de Lisboa, não é? A caravela com 2 corvos, que é o atributo de São Vicente, o padroeiro da cidade, contornada por um ornamento dourado ao estilo de uma talha rocaille, encimado por uma coroa real. Abaixo deste brasão de armas, lemos a seguinte inscrição: quadro que representa as armas da cidade de Lisboa e as diversas maneiras de vestir de Portugal, principalmente da corte, datada de 1779, e essa mesma inscrição é repetida em italiano. Desta inscrição se depreende que as pinturas são, portanto, contemporâneas da Vista de Salvador, que nós vimos em primeiro lugar. Mas, e aqui, quer dizer, apenas com relação à autoria, 2 caminhos a seguir, né? Ou se aceita a atribuição, ou não se aceita a atribuição. Mas se a gente considera que, de fato, Julião possa ser autor dessa pintura, sendo ela de 1779, elas teriam que ter sido pintadas, obviamente, no momento em que o Julião justamente passava pelo Brasil, né, que é a data que ele aporta em Salvador. Se isso é verdade, todo esse elenco de tipos provenientes do reino já estaria organizado quando ele deixou Portugal em 74, o que indica que esse hábito de desenhar visando a composição de um repertório de tipos é, portanto, anterior à viagem às colônias. Portanto, quer dizer, se esse é um repertório que ele já havia constituído, ele provavelmente já estaria bastante informado pela circulação de traduções visuais internacionais, como a gravura popular dos livros de tarja, a literatura de viagem e a cartografia. Também há outros 2 aspectos que precisam ser abordados. Não é? O primeiro deles diz respeito à suposta habilidade de um militar
para o ofício da pintura a óleo. Quer dizer, a gente sabe que o desenho é um exercício importante para a formação do militar no século XVIII português, assim como a instrução do uso da aquarela, ambos de grande utilidade na atuação desses profissionais. Mas a prática do óleo exige uma preparação técnica diversa, que certamente não se adquire numa aula militar. Mas, obviamente, isso não quer dizer que ele não possuísse. É possível que possuísse essa habilidade, mas ele não teria pintado essas telas no Brasil por diletantismo, né? O que faz supor ter havido aí uma encomenda, enfim, há um ponto aí não muito bem esclarecido com relação à origem dessas obras. E, ao contrário, nós, se admitimos que ele possa não ser o autor, que, na verdade, é a minha opinião, que não seja, entra em cena, portanto, algum outro artista, não é, que certamente tomou por base os seus desenhos para a composição das telas em questão. De todo modo, não há dúvida de que essas obras ocupam uma posição singular no contexto da arte portuguesa do século XVIII, não sendo usuais as representações de tipos populares locais em pintura antes da última década do século. A Manuela Tenreiro, que é uma historiadora que é autora de um trabalho importante também sobre Carlos Julião, nota essa singularidade e sugere que essas telas, na verdade, todo o trabalho do Carlos Julião seja lido como um trabalho de castas, não é? Como num paralelo com as pinturas de castas espanholas. É claro que quer dizer, ainda que eu tenha priorizado no meu trabalho e na minha leitura do Carlos Julião muito mais o universo do desenho militar, e que eu desconheça a existência de qualquer tradição de pintura de castas em Portugal, vale examinar se de alguma maneira é possível associar essas duas tradições. Portanto, tendo como assunto principal a mestiçagem, não é, os quadros de castas da América Espanhola dos 700 se ocupam da representação de conjuntos familiares compostos de um casal, cujos indivíduos procedem de grupos raciais distintos e pelo menos uma criança derivada desta união e, portanto, mestiça. Considerando-se todos os cruzamentos possíveis entre as três etnias principais, não é, o branco, identificado como espanhol, o negro e o índio, e dessas com os tipos mestiços resultantes de cada mescla, chega-se a 16 diferentes castas que comporiam o total da população mexicana. A constante presença de uma inscrição que explica a mescla racial figurada na pintura, como de Cambu, Roíndia, produce Sambaigo, parece ser prática emprestada das ciências naturais. Mas, ao pensar as séries de castas num possível paralelo com as pinturas atribuídas a Julião, uma primeira questão a considerar é o fato de que o gênero de pintura surgido no México se caracteriza como uma visão sobre a sociedade americana construída na América. Sendo assim, aponta como um fator distintivo dessa sociedade seu caráter mestiço e não se furta um julgamento moral sobre a mescla de raças. Nas telas da coleção pernambucana, como também nas demais obras atribuídas a Julião, ao contrário, o autor parece elaborar uma narrativa sobre a diversidade de povos e costumes que se reúnem sob uma mesma coroa, né? Diversidade esta que ele escolhe expressar por meio dos diferentes modos de vestir. Não se trata, portanto, de um discurso sobre si mesmo, como no caso das castas, mas sobre o outro. E, sendo assim, não podemos ignorar a dupla condição de Julião, um piemontês de nascimento a serviço do exército português. Como militar, ele observa e figura o alcance do domínio luso sobre diferentes povos e territórios. Ao mesmo tempo, ele é também estrangeiro nesses domínios, possivelmente atraído pela multiplicidade de costumes com que se depara nesse universo. De todo modo, não parece haver julgamento moral em Julião, nem tampouco uma apreciação sobre a mescla de raças, embora a mestiçagem dos costumes seja percebida e representada por ele. Entretanto, sendo ambas produções típicas do século XVIII, é inevitável que tanto a pintura de castas... desculpe, eu acho que eu até trouxe aqui um exemplo que eu acho que é bastante significativo para a leitura do trabalho do Julião. É inevitável que, de alguma forma, né, tanto a pintura de castas quanto as obras de Julião estejam, de alguma forma, imbuídas de uma mentalidade ilustrada que almeja classificar e ordenar o mundo. Essa intenção subjacente torna visíveis organizações sociais por si hierárquicas.
Em Julião, inexiste a intenção de compor um quadro completo de todas as possibilidades de tipos sociais do mundo português, do reino e ultramar, e dessa forma dar a ver uma estrutura social. Mas é possível, sim, entrever essa estrutura, que se insinua nos modos mais ou menos sofisticados de vestir, no fato de que todos os negros carregam alguma coisa nos ombros ou na cabeça, e nenhum dos brancos nunca carrega nada, ou que os brancos supervisionam o trabalho dos negros nas minas, ou no fato das cenas de índios serem compostas com cenários que remetem ao ambiente natural. Na pintura de castas, ao contrário, existe um programa compositivo a ser cumprido, não é? As 16 possibilidades de cruzamento entre as 3 raças, que acaba por revelar o quanto as condições mais ou menos prósperas de vida na Nova Espanha dos 700 eram diretamente proporcionais à quantidade de sangue branco trazido pelo tipo que representava aquele extrato social. Por outro lado, sendo as castas um gênero propriamente pictórico, é natural que esteja referenciado por convenções da pintura erudita, né? E é claro, quer dizer, aí está a Academia de São Carlos, né, também para comprovar essa, digamos, essa disseminação do ensino mesmo, da pintura, né, o único caso de ensino de belas artes na época colonial na América. Nas pinturas pernambucanas, por outro lado, é bastante evidente que as figuras, sempre pensadas individualmente, estão referenciadas por outras figuras, provavelmente oriundas do desenho e da gravura, mas não de modelos da pintura. E, no caso das demais obras atribuídas a Julião, ainda que haja mais de um personagem representado na mesma prancha, eles raramente interagem ou compõem uma cena. Mantém-se em seus desenhos a impressão de uma visão fragmentada que retira os personagens do seu contexto usual e os rearranja em outra forma, né? O desenho etnográfico praticado por Julião se baseia no registro dos tipos sociais particularizados por seus trajes, procedimento já sedimentado na cultura artística europeia desde o século XVI. Quer dizer, os livros de trajes informam Julião na maneira de representar seus tipos do mundo colonial português. Note-se que a forma nos desenhos de Julião segue sendo tipicamente setecentesca. Essa maneira de representar implica o reconhecimento dos trajes como códigos de identidade, bem como consciência de que dispô-los lado a lado faz emergir um quadro da diversidade. A representação do traje se presta à distinção das culturas, distinção essa que não é racial, mas é nacional, termo compreendido aqui não em seu sentido, lógico, político, territorial. O traje participa na construção da percepção das diferenças. E, por outro lado, não se pode deixar de notar que a percepção das diferenças se constitui a partir do universo das viagens. E Julião é um viajante duplamente estrangeiro frente ao ultramar português. Não há dúvidas de que o trabalho de Julião é também tributário da ilustração de tipos e personagens popularizada pelo Grand Tour, o que ganha ainda maior relevo, sendo ele de origem italiana. Essa familiaridade, portanto, com o repertório das viagens mereceria um estudo mais atento, mas não me foi possível realizá-lo até o momento. Obrigada.